Oi, gente, a gente está aqui hoje para mais um Momento Materno. Estou aqui visitando a minha querida amiga Flávia Rubin, que está aqui com a gente agora no canal. Vocês já sabem, né? O Fralda Justa vem aí dia 8 de julho e ela vai estar aqui com a gente sempre, toda semana. E eu vim aqui conversar um pouquinho com ela sobre um assunto que eu acho muito importante, que é o parto real versus o parto ideal. Num país em que a gente vive, em que a gente tem aí, nós somos campeões mundiais de cesárea, né? E temos tantas questões em relação ao parto, né? Acho que a gente tem um sistema tão complicado nesse ponto. Acho importante tocar nesse assunto, porque muita gente acha que qualquer problema que exista no parto precisa ser resolvido com uma cesárea, ou então que a pessoa precisa carregar uma culpa pelo resto da vida e ter algo negativo associado a essa experiência, e não necessariamente precisa ser assim. E a Flávia, ela teve algumas questões que não aconteceram da forma como ela imaginava no parto dela. E eu quero que ela conte um pouquinho pra gente como que foi lidar com isso, com essas emoções, com as coisas que surgem quando os planos saem de uma forma diferente. Ai, Carol, primeiro muito feliz de estar aqui. Também, obrigada. Eu tô mega feliz de te ter aqui assim, em casa. A gente planejou tanto, né? Pois e não tava conseguindo ainda. E uma delícia conhecer teu cantinho, que é uma graça. Que bom. Pois é, isso que você falou, que a gente sempre idealiza muito, né, o parto. Não tem como. Eu acho que desde que a gente nasce, assim, a gente já vai carregando, nós mulheres, não todas, é lógico, mas quem vai nutrindo esse sonho de ser mãe, já vai idealizando tudo, sabe? Como é que vai ser a gravidez, e como é que vai ser o parto, e como é que vai ser... Então, na verdade, a gente vive um mundo projetado, né? Um mundo de sonho, a gente fica olhando lá na frente. E as coisas, né, a gente não tem controle na vida sobre nada, e isso é maravilhoso, ainda bem, porque se a vida fosse toda previsível e toda conforme é nos nossos sonhos e nas nossas visões, seria totalmente sem graça, né? Com certeza. Então, acho que a gente descobre forças dentro da gente, a gente descobre capacidades de superar desafios, de superar problemas, que só na hora das adversidades mesmo que a gente descobre essas forças. Então, no meu parto não foi diferente. Eu tinha uma ideia, assim, na verdade, o que eu mais queria era ter um parto natural, por inúmeras questões, principalmente porque isso é uma coisa, eu já sei que no seu caso foi diferente, né, que você nasceu de uma cesariana e quis reverter isso, quis buscar ter o Francisco de uma forma mais natural possível. No meu caso foi o contrário, assim, minha família vem de um histórico de partos naturais, assim, a minha mãe, eu nasci de 8 meses e minha mãe dizia que eu ia nascer no corredor se ela não corresse, porque foi uma coisa, tipo, cuspida, assim. Então eu carrego, eu acho que na minha genética, sei lá, eu carrego esse histórico desde a minha tataravó, tendo inúmeros partos naturais. Então, sempre foi um grande sonho pra mim e fui em busca disso, né. Na minha cabeça, eu sabia que, por causa desse problema alarmante das cesarianas no Brasil, eu tinha que buscar uma equipe para isso. Uma equipe que eu pudesse confiar de olhos fechados e que ia atender as minhas escolhas e que ia respeitar as minhas escolhas e os meus desejos para aquele momento. Então, a minha gravidez foi super saudável, foi tudo lindo e eu queria ter um parto natural, o mais natural possível. Então, eu busquei essa equipe, formei essa equipe. E eu sempre tive muita ansiedade sobre como é que vai começar esse trabalho de parto, né? Uma coisa também que eu acho importante falar é que a gente se prepara fisicamente durante toda a gravidez, mas eu acho muito importante ter uma preparação emocional e uma preparação espiritual, uma preparação fluídica, não sei, assim, como é que cada um acredita. Inclusive, em relação a isso, né, Flávia, eu vou compartilhar com o pessoal. O meu obstetra, ele sempre me dizia assim que o parto acontece entre as orelhas. Então, portanto, tá aqui na cabeça. E isso pra mim é uma verdade, muito genuína em relação ao parto, porque se a gente não tiver com a nossa cabeça muito preparada e preparada para se entregar. Não é preparada para pensar, né? Assim, é uma cabeça preparada para deixar fluir. A coisa não acontece. E pra você assimilar mesmo, assim, no corpo e na alma, isso de que você não tem controle sobre as coisas, de que a vida é uma caixinha de surpresas, de que a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Sem dúvida, então, sempre, né? Isso não é só no parto. Não é só no parto. É todos os dias da nossa vida, todo minuto. E eu sempre fui uma pessoa super controladora, sabe?
Então, eu sou capricorniana, então eu tenho uma mania de seguir metas e eu quero ir pra ali, então eu já sei que eu vou parar aqui, até chegar, sabe? E não é sempre assim. Então, Claro. a gente, né, precisa estar aberto para se surpreender. Então, o que aconteceu foi que eu fiz essa preparação emocional e espiritual durante a gravidez e me preparei, inclusive, para uma cesariana, para se por acaso acontecesse alguma coisa real de eu não conseguir ter o meu parto natural. Eu não queria carregar uma culpa ou uma amargura ou uma lembrança ruim do meu parto se ele tivesse que realmente ser uma cirurgia cesariana. Claro. Foi muito difícil me preparar para isso, porque eu lembro que eu ficava com medo, assim, eu ficava pensando, eu falava... E eu ficava sempre perguntando pra minha médica, assim, quais são os casos reais de cesariana e tal. Então eu ficava sempre querendo saber se eu não estava em algum desses casos, porque realmente era um sonho pra mim. Enfim, escolhi da equipe, tendo a certeza de que a minha escolha seria aceita e de que eu só iria pra uma cesariana caso realmente fosse necessário. Eu fiquei tranquila, eu abri meu corpo pra Cora chegar, isso já foi mais no final da gravidez e tudo mais. E aí eu não sabia, tipo, como ia começar o meu trabalho de parto. Eu não sabia se a minha bolsa ia estourar, a gente também nunca sabe, Claro. né? Eu não sabia se eu ia começar a sentir dor, e aí já tinha passado 3 dias da data prevista, já tava com 40 semanas, mais 3 dias, eu tava explodindo de ansiedade, eu não sei, explodindo, eu tava desesperada já. Todo dia eu achava que ela ia nascer e tal. Enfim, aí surgiram algumas coisas mais espirituais, eu tive um sonho, e aí através desse sonho eu já sabia o dia que ela ia chegar. Olha. E aí ela me disse, através de uma leitura de aura que eu fiz, ela me disse que as coisas poderiam não acontecer da forma como eu estava imaginando. E... Enfim, pra quem acredita, assim, Claro. as pessoas acreditam, mas eu acredito profundamente, assim, nessa conexão Sem dúvida. que a gente tem e através dessa conexão, que eu acho que é um elo mais forte que eu já tive na minha vida, que eu tenho agora com ela fora de mim, mas com ela aqui dentro não era diferente. Eu tinha certeza absoluta que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Então, e eu tive essa coisa de, se alguma coisa não acontecer da forma como você está esperando, como você está planejando, não carrega essa culpa. Não, sabe, fica tranquila e tal, tá tudo bem. E aí eu não sabia como é que o trabalho de parto ia começar, acabou que eu comecei a sentir dores, que foram se intensificando, as contrações e tudo mais, e a gente foi levando o trabalho de parto, a minha doula veio me ajudar, a minha fisioterapeuta também veio me ajudar, o Thiago me ajudando, e putz, foi lindo, assim, um momento maravilhoso. A gente passou a madrugada inteira, começou 7h30 da noite, mais ou menos, e dores, e todo mundo me ajudando. E agora é interessante também, agora eu me lembrei do seu parto, que você falou que na água, que você queria dar água, então Sim. até isso, até as coisas que a gente acha que a gente vai querer, às vezes não acontece. Então, assim, eu jurava, eu tenho uma banheira em casa e tal, então eu enchi a banheira, pus vela. Eu jurava que eu ia querer passar esse trabalho de parto, essas contrações, né, na água, pra aliviar. Nossa, quando eu entrei no chuveiro, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sai do chuveiro, me dá a toalha. Eu morria de frio, eu ficava assim, frio, calor. Então, jogava um monte de toalha em cima de mim, daqui a pouquinho eu tava morrendo de calor, eu tirava todas elas, ligava o ventilador, tô com calor. E aquela água quente, morninha, ao invés de me relaxar, não sei, me dava frio, porque, sei lá, então assim... Eu já ouvi muitas histórias assim, Cara. né, de que as mulheres, a gente realmente é uma caixinha de surpresas o tempo todo, mas no momento do parto mais ainda, Mais porque ainda. é um coquetel ali hormonal que só acontece naquele momento. Então a gente só sabe como é que a gente vai reagir no momento do parto, Quando você tá ali, no momento do parto, Não tem exatamente. como prever, Não a tem gente como. pode supor algumas coisas, a gente pode desejar outras, mas chega na hora e é daquele como jeito. naquele momento ali. Pois é. E cada parto é um parto, né? Já ouvi também histórias diferentes de outros de filhos, mulheres né? que pariram mais de um filho. Sim. E cada parto elas tiveram um comportamento completamente diferente. Eu jurava, assim, eu li um livro, Corpo Consciente, você deve ter lido Aham, também. eu também. Inclusive lá no blog tem uma indicação desse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra quem se interessar pode ver direitinho qual é o livro que a gente tá falando. É muito legal esse livro e eu
E eu, assim, por ser atriz, eu acho também ter feito muitas aulas de expressão corporal na vida, eu tenho uma consciência corporal, sabe? Claro. Então, quando ela falava dos buracos do corpo, da língua, da abertura de espaço e tal, eu falava, não, vou conseguir fazer isso tudo, né? Vou verticalizar pra gravidade ajudar e tudo mais. E, cara, na hora eu simplesmente não conseguia. Eu só conseguia ficar deitada na cama. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse querer ficar deitada na cama. Coisa, eu achava que eu ia né? ficar andando pela casa, que eu ia, de repente, estar na cozinha e, ai, uma contração, não sei o quê, que eu ia beber água, que eu ia ficar... Mas, assim... E não, eu só queria ficar deitada na minha cama. E quando eu levantava, eu não conseguia dar conta no espaço das dores da contração. Então... Enfim, na banheira também não consegui, no chuveiro não consegui. Então, de vez em quando na bola de pilates, no banquinho de cócoras e tal. Mas, enfim, eu não imaginava que seria assim. Eu achava que eu teria uma postura diante das contrações e diante do meu corpo diferente da que eu tive. Então, já começou tudo diferente desde aí, sabe? Desde o início das dores. Que inclusive eu tava exatamente aqui, quando eu senti mesmo? a primeira contração. Olha só que legal. Eu tava aqui, tinha um tapete aqui à noite, tava calor, assim, e aí eu comecei a falar pro Thiago, acho que eu tô sentindo umas dores diferentes. Ai, que especial, que simbólico. Foi exatamente aqui. Bom, então o que aconteceu foi o seguinte, o trabalho de parto tava indo super bem, eu já tava mais ou menos umas 9 horas, assim, umas 10 horas em trabalho de parto. 9, 10 horas por aí. E tudo indo bem, a gente, né, monitorando o tempo inteiro e tudo liso, né? Como se diz aqui em Campinas, o pessoal fala, trabalho de parto super liso, tudo bem. Até que em um momento a médica foi olhar o batimento da Cora, monitorar o batimento dela e deu uma desacelerada. E aí elas se olharam assim, mas tipo... Aí eu falei, o que houve? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Deu uma desaceleradinha, mas é normal. A gente vai medir daqui a pouquinho. E aí, você sabe, né? Fica monitorando o tempo inteiro. E aí, deu uma desacelerada de novo. E aí, enfim, a gente não entendeu também por quê e tal. E aí, alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso mudar de posição, sabe? Fui tentar mudar de posição. Não era nada, né, alarmante no início. Mas a gente tinha que olhar, então, com mais frequência. E aí, em determinado momento... A gente colocou o cardiotoco, que tem o sonar, né, que é o aparelhinho, e tem o cardiotoco, que é um outro cinturão. E o cardiotoco, ele tem uma, sei lá, parece que uma monitoração mais eficaz, eu não sei, às vezes pode ter... Também pode ter erro, né? O cardiotoco, pelo que eu já ouvi falar de alguns especialistas falando, inclusive, ele é muito passível de erro, assim, as pessoas que não sabem interpretar bem os resultados do cardiotoco podem cometer erros facilmente, mas ele é um instrumento que com certeza monitora, eu acho que mais permanentemente o coraçãozinho do bebê, né? Então assim, no meu caso eu tava com profissionais que lutam pelo parto humanizado. Claro, extremamente competentes. Extremamente eu sei competentes. Quem era a tua equipe, exatamente. Sei bem que são pessoas que sabem interpretar o cardiotoco e que nunca iriam, né? Porque também tem muito médico, porque como as mães às vezes não entendem das histórias, às vezes nem tá alterado, e o médico fala, olha, tá alterado, leva pra cesar. Sim, e uma mãe, num momento desse, né? Momento fragilizada, desse, como a gente fica na hora do parto, a gente vai discutir com um médico que diga qualquer coisa? Não, Por isso que eu acho que tem que ter confiança. Por isso que muita gente cai na cesárea Pois sem saber que não precisava. Tem que ter confiança, né? Com certeza. Na equipe. Confiança que, na verdade, confiança que a sua escolha vai ser priorizada, gente, sabe? Dá vontade de falar isso pros médicos. Cara, é um momento que toda mãe espera. Isso é o sonho dessa mãe ter um parto normal. Por que não respeitar isso, sabe? Ai, enfim. E é importantíssimo isso que você comentou aqui da equipe, assim, porque eu também acho esse um dos pontos principais. Duas coisas que eu sempre falo para quem me pergunta como que a gente consegue ter um parto humanizado, um parto natural aqui no Brasil. E eu sempre respondo que, para mim, na minha busca, foram 2 elementos que garantiram o meu parto, que foi o estudo, acesso à informação de qualidade, informação baseada em evidências e uma equipe humanizada. Inclusive tem um outro texto lá no blog que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse tema aqui acho que é importantíssimo, é bem bom a gente dar mais material para quem tiver interesse, porque acho que é super importante essas questões que a gente está falando aqui.
Pois é, e aí nesse momento, enfim, aí eu já tava com, quando aconteceu isso, eu já tava com dilatação total. Eu já tava com 9 centímetros, com quase 10 centímetros de dilatação. E então, eu perguntei pra minha médica, nessa hora eu até perguntei pra ela, eu falei assim, eu falei, se precisar fazer uma cesárea, faz. Pra ela saber que aquele era o meu desejo, mas meu desejo maior era que estivesse tudo bem. Claro. Então eu lembro que eu olhei nos olhos dela e falei isso. E ela falou assim, Flávia, calma, tá tudo bem. Ela precisa nascer rápido. E o mais rápido pra ela nascer agora é via vaginal. Ela já tá aqui, ela já tá saindo, dá pra ver ela. Então, agora é o momento de você se concentrar, porque antes, assim, eu tava vivendo aquele, né, trabalho de parto e tudo, intensamente. Mas ela falou, agora você precisa se concentrar e colocar a sua filha no mundo. Porque o batimento dela tava um pouco desacelerado e ela tinha que nascer. Lógico. Era isso que ia resolver. Era isso que ia resolver a questão, exatamente. E depois, assim, aí é uma coisa, eu vou até fazer um parênteses aqui. Bom, e aí 1 mês depois, quando a gente foi no retorno na médica, a gente conversando sobre o episódio, sobre a ocasião do nascimento, e ela falou, Flávia, naquele momento que você falou pra mim, se precisar fazer uma cesárea, faz. Talvez fosse perigoso fazer uma cesárea naquele momento, porque o coração dela estava desacelerado e ela já estava lá embaixo, eu já estava vendo ela. Se eu te dou, para eu te fazer uma cesariana, eu teria que te dar uma anestesia. Eu não saberia como, eu ia ter que montar a sala de cirurgia. Eu não saberia como o seu corpo ia reagir à anestesia, se ia pegar rápido ou se não, ou se ia ter que dar outra. A anestesia passa para o bebê, então poderia desacelerar mais ainda o batimento dela. Exatamente. Eu ia ter que tirar ela de um lugar que ela já estava encaixada, ela já estava mais para lá do que para cá. Você estava com dilatação total. Se ela tivesse apresentado esse batimento e você tivesse com 4, 5 de dilatação, certeza que eu ia ter que fazer uma cesárea. Sim, porque tinha tempo pra isso, né? Porque as pessoas têm uma ilusão, eu acho, de que a cesárea, tipo assim, precisou de uma cesárea, pum, cesárea. Não, gente, tem que arrumar toda a sala de cirurgia, tem que arrumar uma série de coisas, tem que dar anestesia, tudo isso leva um tempo que não é pequeno. Que não é pequeno. Ela falou, tipo, se ela tivesse que fazer uma cesárea, demoraria mais do que foi o meu parto normal, né? Então aí a importância de ter alguém que avalie corretamente a situação, né? Que saiba aplicar o seu conhecimento. Exatamente. Então ela, na verdade, ela me explicou isso tudo depois. Na hora ela só falou, é mais rápido ela nascer via vaginal, assim como você tá agora, está de dilatação total, então vamos lá. Então depois ela me explicou isso e eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque, enfim, por tudo. E aí, no momento que aconteceu, como ela tinha que nascer rápido, assim, não sei se todo mundo sabe, mas o período expulsivo do parto, tem todo o trabalho de parto, né, esse período de latente, esse período de dilatação, e aí entra no período expulsivo do parto. Esse período expulsivo, sei lá, pode demorar 15 minutos, como pode demorar 3, 4 horas, é totalmente diferente para cada mulher. Eu não sei quanto tempo teria demorado o meu período expulsivo se não tivesse tido essa intercorrência e se tivesse normal, assim, o batimento dela, não sei quanto tempo mais eu ficaria. Só que o que ela precisou fazer foi me colocar naquela posição tradicional. Claro. Nesse momento eu tive que ir para aquela posição. E ela precisou, o bebê nesse período expulsivo, ele faz uma rotação dentro da pelve, né, da mulher. Então ela precisou, com a mão, ajudar a Cora a fazer essa rotação, sabe? Eu tinha um rebordo de colo, que é quando o colo do útero ele já está completamente dilatado, e eles dão uma imagem que é como se fosse uma gola, como se você fosse colocar uma gola rolê, e a gola fica aqui assim, presa ali, meio presinha. Então precisa de uma ajudinha para a cabecinha dela sair. Então, enfim, eu tava com esse rebordo, então ela me ajudou manualmente, assim, sem precisar fazer corte, sem precisar episiotomia, sem nada. Claro. Ela me ajudou manualmente, ela tirou esse rebordo de colo e ajudou a Cora a fazer essa rotação para ela nascer o mais rápido possível. Né? Bom, e tudo sendo monitorado e tal. Então aí foi um momento de intervenção, mas é uma intervenção necessária claro. E assim, natural, sem violência, sem, sabe, totalmente
para você ajudar aquela situação a acontecer da melhor forma possível, né? Da forma que ela tem que acontecer. Enfim, então foi um momento em que precisou ser mais direcionado, Claro. sabe? Agora, mas com respeito, né, com Flávia? respeito. Isso é que acho que é a diferença da gente ter uma equipe que trabalha a partir dessa forma de ver o mundo, né? Sim. Mais humanizada, por um outro viés, diferente do que a gente vê por aí. Totalmente. No meu parto também, eu lembro que assim, em todos os momentos em que precisou alguém falar alguma coisa comigo ou fazer algo, que, né, mesmo que monitorar algo, enfim, que já era normal, né? com licença, né, com toda a calma do mundo, no seu tempo, quando você sentir que passou a contração, né? Então, assim, é uma coisa que a gente nem sente. Nem aquela sente, situação. Nem a gente sente. a gente continua no nosso momento, enquanto as coisas estão acontecendo. Não é assim, agora eu preciso fazer. Não é. Não é. Então, e eu acho que foi bom ter me fortalecido espiritualmente, emocionalmente, por isso, sabe? Porque naquele momento que ela saiu, ela teve que ir direto pro oxigênio. Ela teve que cortar, nem foi o Thiago que cortou, sabe? Ela veio pro meu colo na hora, eu fiquei até com o rosto cheio de sangue, assim, porque eu encostei, assim, o rosto nela. E aí ela, com a maior delicadeza do mundo, falou, Flavinha, ela vai precisar de uma ajudinha pra respirar, eu vou cortar o cordão, tipo, tudo com muita calma, assim, claro. sabe? Muita delicadeza. Eu vou cortar o cordão dela, tá? Pra ela ir lá pro um lugarzinho assim, sim, tava com o neonatologista do lado. E aí ela precisou dessa ajuda e tudo mais. E foi aí que eu fui parir a placenta e tal, olhando pra ela o tempo inteiro. O Thiago tava com ela o tempo inteiro e tudo mais. Então ela veio mamar quando ela pôde mamar. Ela veio quando a saturação dela restabeleceu, quando ficou tudo bem. Então eu acho que assim, hoje em dia, a minha lembrança do meu parto é como se tivesse acontecido tudo que eu sempre planejei, assim, porque... Sim, porque não foi algo agressivo pra ti, né? Não foi uma vivência violenta. Não foi mesmo. Acho que essa é a grande diferença, acho, das pessoas que sofrem com uma experiência e daquelas que conseguem carregar aquilo como uma coisa natural. É quando uma coisa é os planos acontecerem de uma forma diferente daquilo que se queria. Outra coisa é as coisas acontecerem de uma forma violenta, de uma maneira que falta com respeito com a pessoa. Então, acho que são duas experiências completamente diferentes e eu acho que o peso vem exatamente do sentimento de impotência que a violência gera. Sim, exatamente. E não da situação natural que acontece, que a gente entende que aquilo era necessário, né, e que a natureza é assim, e que às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente queria. Né? Exatamente. Foi tudo lindo, maravilhoso, sabe? Sei lá, eu tenho é o melhor dia da minha vida, né? O dia mais importante da minha vida. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter escolhido essa equipe, porque assim, você escolhe muito com o coração e com a percepção, né? Você escolhe muito com um sexto sentido, assim, já com um instinto materno, não sei. E ainda assim tu conseguiu ter o teu parto normal, né? Então, assim, que prova que nem toda intercorrência precisa ser solucionada com uma cesárea, né? Não mesmo. Um mito que a gente tem no meu caso assim. Seria até perigoso, exatamente, né? Então... como a gente falou. Ai, Flávia, obrigada. Imagina. Agradeço muito, assim, por ter aberto teu coração e trazido essa experiência pra gente, que eu acho que é muito rica, assim, pra muitas pessoas. Quantas mulheres precisam ouvir histórias como essas, eu acho. Tanto as mulheres que já tiveram seus filhos e que carregam culpas desnecessárias, quanto outras que ainda vão ter seus filhos e que de repente têm medos desnecessários. Então, assim, acho de uma generosidade imensa tu poder abrir teu coração e falar disso. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, porque é difícil falar isso, né, em outros lugares, assim, porque tantas outras pessoas poderiam interpretar de formas diferentes. Então, que bom ter esse espaço aqui para poder mesmo falar da realidade, assim, sabe? Que bom. Eu te agradeço muito. Imagina. E, gente, bom, uma delícia. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui. Se vocês curtiram, curtam aqui, compartilhem o vídeo, deixem comentários. A Flávia tem um canal também aqui no YouTube que se chama Na Casa 8, onde ela posta vídeos super legais também, com dicas ótimas. E tem um vídeo sobre o parto dela, com imagens, com outras coisas. Se vocês quiserem saber mais sobre como foi o parto dela, vocês podem ir lá. E a partir de agora ela vai estar aqui também com a gente, toda quarta-feira, no Fralda Justa, eu, Flávia e Débora Seco. E é isso. Eu vou deixar aqui uns links para vocês também, na descrição, como eu falei.
E um beijo e até a próxima.